Certa vez, eu recebi um banco para fazer a análise estatística. A doutora me passou o banco no Excel e, ao abrir, eu fiquei um pouco perdido, pois não sabia se o número 1 da variável sexo representava o masculino ou o feminino. A variável escolaridade, que variava de 1 até 6, eu não sabia se 1 representava o analfabeto ou o fundamental incompleto. A variável estado civil variava de 1 a 5. Eu não sabia se 1 era o solteiro ou era o casado. Foi então que tomei a decisão de ligar para a doutora e pedir o dicionário das variáveis. É nesse contexto que iremos aprender a criar o dicionário das variáveis e a importância que ele tem para a sua pesquisa científica. Em alguns projetos de pesquisa científica, o dicionário das variáveis é item obrigatório, sendo necessária a inclusão dele na metodologia da pesquisa. O dicionário das variáveis irá conter 4 informações: o nome da variável, a descrição da variável, o tipo da variável e a codificação que ela pode receber. A criação desse dicionário pode ser feita tanto no Word como na planilha do Excel. Vamos ver um exemplo do nosso questionário que está em anexo a esta aula. É o questionário Ficha de Inscrição do Aluno. Na última aula, vimos os passos para a criação de banco de dados para pesquisa em saúde. Lembre que os passos eram elaboração do questionário da pesquisa, criação do dicionário das variáveis, elaboração do questionário eletrônico, digitação do banco de dados, validação do banco de dados e exportação do banco de dados. Hoje estudaremos o passo 2, criação do dicionário das variáveis. Antes, aproveito para lembrar que para você participar desta aula de forma construtiva, é necessário que tenha assistido o conteúdo da primeira aula e realizado a atividade de fixação, pois usaremos o conteúdo da atividade de fixação da aula anterior na parte prática desta segunda aula. O dicionário das variáveis é uma tabela ou quadro que contém todas as informações das variáveis do questionário. São elas: o nome da variável, a descrição da variável, o tipo da variável e os valores que a variável pode assumir. Na informação nome da variável, é importante que você coloque exatamente da mesma forma que a pergunta está escrita em seu questionário. Na descrição da variável, será incluído um breve comentário explicando do que se trata a informação contida nesta variável. Para o tipo da variável, iremos ver uma gama de opções que existem durante a elaboração do questionário eletrônico. Na parte sobre os valores que a variável pode assumir, será incluída toda a codificação utilizada, inclusive das informações faltantes ou que não se aplica. É importante salientar que o dicionário das variáveis é indispensável para a fase de elaboração do questionário eletrônico, pois estas informações serão a base para a construção do banco de dados digital. O dicionário das variáveis pode ser criado tanto em planilha eletrônica, cuja extensão é XLS ou XLSX, como também aplicativos de documento de texto, em que a extensão é DOC ou DOCX. Aqui está um exemplo do modelo de dicionário das variáveis, tanto no programa do Excel como no programa do Word. Para a nossa atividade, vamos criar um dicionário das variáveis do questionário Ficha de Inscrição do curso. Lembrando que esse instrumento já está na forma padrão que ensinamos na nossa primeira aula. Vamos agora entrar na parte de criação do dicionário das variáveis. Estou aqui no Excel e já preparei o modelo do dicionário das variáveis. A primeira variável do banco é a variável número. Colocarei a descrição como sendo o número de ordem da coleta de dados.
Ela será uma variável do tipo numérica e poderá assumir valores de 1 até 300. Isso porque estou considerando que minha amostra seja no máximo de 300 questionários. Então, você deve colocar o valor máximo como sendo o tamanho calculado de sua amostra. A nossa próxima variável é a Q1 nome. Vou descrever como sendo o nome do aluno, sendo ela do tipo texto e podendo receber até 40 caracteres. Agora, iremos colocar a variável Q2 endereço. A descrição será o endereço de residência do aluno, sendo ela do tipo texto e podendo receber até 60 caracteres. A próxima variável é a Q3 telefone para contato, a qual conterá na descrição como sendo o número de contato do aluno, sendo do tipo numérica e aceitando até 11 dígitos. Os 2 primeiros dígitos é referente ao estado. Agora será a variável Q4 e-mail, onde será informado o e-mail principal do aluno, sendo do tipo texto e aceitando até 40 caracteres. Vamos incluir a variável Q5 idade, que guarda a informação da idade do aluno em valor inteiro, sendo do tipo numérica. Iremos definir a digitação máxima de 2 dígitos, considerando que a nossa amostra não possui pessoas com idade superior a 99 anos. Caso contrário, deveríamos colocar o número maior de dígitos. Para a variável Q6 sexo, queremos colocar a descrição como sendo o sexo do aluno, sendo do tipo numérica, pois iremos substituir a palavra masculino pelo número 1 e a palavra feminino pelo número 2, para reduzir o tempo de trabalho conforme apresentado na nossa aula de elaboração do questionário de pesquisa. Para Q7 trabalha, iremos descrever como sendo se o aluno possui trabalho remunerado. Ela será do tipo numérica, pois iremos substituir a palavra sim pelo número 1 e a palavra não pelo número 2. Para Q8, função, descrevemos como sendo a função desenvolvida pelo aluno em seu trabalho, em que ela receberá texto até 30 caracteres. Para Q9, como ficou sabendo do curso, iremos descrever como sendo a forma através da qual o aluno teve conhecimento sobre o curso, podendo receber texto de até 30 caracteres. Para Q10 pretende fazer outro curso sobre estatística, iremos descrever como sendo se o aluno possui a intenção de fazer outro curso na área da estatística, podendo receber apenas um dígito em que 1 representa sim e 2 representa não. Na questão Q11, se sim, qual curso,
vemos que, na verdade, ela não corresponde a uma variável, e sim a uma orientação para as possíveis respostas do aluno. Logo, dizemos que esta variável é de múltipla resposta e cada resposta corresponde a uma variável individualmente. A primeira variável da questão 11 é a Q11.1, análise básica de estatística, a qual será descrita como sendo se o aluno possui interesse em fazer o curso de análise básica de estatística. Ela será do tipo numérica, em que será digitado 1 quando a opção for marcada e 2 quando ela não for marcada. Desta mesma forma, procederemos para as demais opções de resposta da variável Q11. Agora, vamos incluir a variável Q12, que é semelhante ao que foi encontrado na questão Q11. Então, perceba que temos duas formas de apresentar variáveis de múltiplas respostas dentro do nosso questionário, e este exemplo pode servir na elaboração do questionário da sua pesquisa. Para a questão 12.1 SPSS, descrevemos como sendo se o aluno possui interesse de fazer o curso no programa SPSS, a qual será do tipo numérica, podendo receber 1 para sim, 2 para não e 3 para não conheço. Da mesma forma, procederei para as demais opções de respostas da questão Q12. Neste momento, você imagina que finalizou a construção do dicionário, porém, é necessário colocar duas codificações para situações em que o entrevistado não responda à questão perguntada, ou quando a pergunta não se aplica a ele.
Quando a variável é do tipo texto, utilizamos por padrão a sigla IG para a pergunta ignorada e NA para a pergunta que não se aplica. Devemos incluir essa nomenclatura para cada variável do tipo texto, em que a lógica de ignorar ou da questão não se aplicar seja viável. Quando a variável é do tipo numérica, utilizamos por padrão o dígito 9 para representar a pergunta ignorada e o dígito 8 para representar a pergunta que não se aplica. Um detalhe importante é que se deve utilizar a quantidade de dígitos 9 e a quantidade de dígitos 8 conforme ao número total de dígitos que a variável comporta. Por exemplo, para a variável idade, utilizamos 2 dígitos. Logo, o código 99 irá representar uma idade ignorada. Se houver a possibilidade de aparecer um idoso de 99 anos no seu estudo, a variável idade deverá ser definida com 3 dígitos. E o valor 999 será considerado ignorado. Da mesma forma, procedemos para as demais variáveis numéricas, até a conclusão do dicionário. E uma observação muito importante, não esqueça de salvar o seu arquivo. Irei colocar o nome Dicionário Ficha de Inscrição do curso. Temos como resultado este dicionário das variáveis do questionário Ficha de Inscrição do curso. Uma vez criado o dicionário das variáveis, estamos com todas as ferramentas necessárias para iniciar a elaboração do questionário eletrônico, que será o conteúdo da nossa próxima aula. Uma vez definido o dicionário das variáveis, sempre que você passar o banco de dados para outra pessoa digitar ou analisar, você deve passar conjuntamente o banco e o dicionário. Como lhe falei anteriormente, teremos muitas atividades durante o curso, então baixe os formulários que estão anexos a esta aula e crie o dicionário das variáveis para cada formulário. Caso apareça alguma dúvida, basta você colocar sua mensagem no final dessa página que responderei logo que possível. Agora,
vamos passar para a fase da criação do questionário eletrônico dentro do programa do App Info. Te vejo na próxima aula.